pessoa não conseguiu, aplicaram em lugares de musculatura. Não, ontem a Marley estava reclamando falar. no ar, ontem a Marley, quem assistiu, ela reclamava no ar dos preenchimentos que tinham colocado nela de... Substâncias aloplásticas. Mas eu acho interessante, acho que o próximo bloco, eu acho interessante a gente diferenciar bem qual a diferença fundamental do Botox para os preenchimentos, para as pessoas tirarem essa... Botox não é preenchimento. Não tem nada a ver, não Como preenche. o Vitor falou, para quem está escutando, que é uma definição um pouco mais técnica, ele impede a transmissão da acetilcolina, que é o neurotransmissor que vem do nervinho. O nervinho se encaixa na placa muscular, no músculo. Só que o que faz o músculo contrair é a transmissão de um neurotransmissor, de uma substância química, que se chama acetilcolina. Ele impede essa neurotransmissão. E com isso, aquele nervinho que tinha tudo no organismo que não tem função, via de regra degenera. Então aquela pontinha de nervo que estava grudadinha no músculo, acaba se degenerando. Mas, como é um nervinho, muitas vezes é um nervinho terminal, uma pontinha terminal, o que vai fazer é que ele vai novamente criar novas extremidades que vão reinervar o músculo. Por isso que tem que aplicar de novo. Exatamente. Então, para quem acha que vai uma vez, vai perder função, não vai funcionar, infelizmente não existe, porque eu gasto comigo a cada 4 meses. Tem muita gente que acha o contrário também, né? Não só que tem medo de perder a função, eu acho que eu estou enxergando isso presente principalmente no Rio Grande do Sul, é impressionante. Que bom quando chegam com medo, né? Porque esse medo é ótimo. O pior é quando chega e fala assim, mas será que daqui a pouquinho não vai mais fazer efeito, que eu estou louca pelo efeito? Não é para ficar louca pelo efeito também. O efeito é muito bom, mas tudo tem um tempo, né? A gente não pode repetir antes dos 4 meses, pelo menos. Tem que ser feito por isso mesmo, deve ser feito por alguém que entenda do assunto. Porque existe até risco se tu aplicar um pouco antes, reaplicações. Né? Então, essa história do retoque, o retoque é quando tem necessidade de fazer. Retoque não é um ganho, não, vou lá que eu vou tirar uma vantagem. Não, o retoque, se ele foi feito sem ter necessidade, pode ter um efeito pior do que o efeito que já existia. Né? Nós vamos para o comercial agora, vamos voltar, mas eu só queria frisar isso aí. Existe também essa mentalidade, né? Não, eu tenho que fazer um retoque, eu paguei, tenho que fazer retoque. Não, o retoque se faz na necessidade. Pelo contrário, no caso da toxina botulínica, o retoque é ruim, porque se eu começo a reaplicar muito seguido, eu posso ter uma dessensibilização, quer dizer, ele pode agir menos do que agia por sucessivas reaplicações. Mas nós já voltamos. Então, para você que está ligando agora, né? Hoje nós falamos bastante sobre toxina botulínica, diferença de preenchimento. Vamos continuar falando agora no último bloco, né? Mas se você perdeu o início do programa, não se esqueça, liga no www.programavivamais.com.br, interaja conosco, mande mais perguntas, a gente pode voltar a tocar nesse assunto, se faltou alguma coisa, né? E assista os programas que já passaram. A gente adora a sua participação, a gente adora receber seus e-mails e não se preocupe, a gente vai continuar respondendo eles também, tá bom? Mas, Gi, me diz uma coisa, em que mais se usa a toxina botulínica, ou seja, o Botox, na odontologia? Então, a gente já falou do uso do Botox no bruxismo, né, para quem está ligando a TV agora. A atuação também para uso em diagnóstico para próteses totais, para ortodontia, que eu não falei também. E outro uso muito interessante do Botox é no caso na implantodontia. Por quê? Existem muitos casos em que a gente insere o implante no osso e ao mesmo tempo, no mesmo momento da cirurgia, já se coloca a prótese sobre o implante, né? Tudo que não se quer é que seja aplicada carga excessiva sobre esse implante que foi recém-colocado, para que este implante não sofra perda, né? Para que o organismo não expulse esse implante. Nesses casos de carga imediata, pacientes que fazem protocolos, né, que colocam próteses totais sobre implante, diminuir a força mastigatória por um tempo, principalmente, é muito interessante, porque tu não sobrecarrega os implantes. Tá havendo muito estudo sobre isso e se tem resultados bem satisfatórios
né, o índice de perda de protocolos, de implantes sobre protocolos, descarga imediata, tem diminuído com o uso da toxina botulínica. Para mim faço bastante protocolo, eu imagino que deva ser muito bom. É muito interessante, né, esse uso, porque tu acaba diminuindo a ação muscular ali, a força mastigatória sobre os implantes. Tem gente que fica apertando, né, depois de colocar. Claro, e assim, mesmo não... Seria bom também usar um Botox para a gente tentar matar. Tem um mosquitinho incomodando todo mundo aqui. E eu não consigo me conter. Com agulhinha. Eu precisava de uma agulhinha agora, paralisava o músculo dele e matava esse mosquito nesse momento. Tá todo mundo, tá todo mundo procurando vida, ele. Brincadeira. Nós chegamos a citar, né, que o Botox, ou a toxina botulínica, ela não é um preenchimento. O Vitor estava explicando que isso aí é uma medicação, por isso é que ela tem um tempo limitado de Doutor atuação. Miguel, posso pegar o tua deixa aqui? O senhor falou agora que é uma medicação. E é por isso que a lei permite claro, que o cirurgião dentista utilize. Porque é um medicamento. E o cirurgião dentista pode indicar qualquer medicamento, desde que para uso na sua área. Mas vocês podem fazer preenchimento também, desde que seja. Vocês fazem preenchimento ósseo, né? Exatamente, desde que para uso na nossa área. Então, aquelas pessoas que ainda estão em dúvidas de aonde o dentista usa o Botox, né? Por que está se metendo na plástica? Não, tanto que eu estou aqui sentada na mesma mesa que 2 cirurgiões plásticos e não estamos batendo boca, sim, estou bem à vontade. Ninguém está causando desconforto para ninguém, porque a tua área é uma área, a nossa é outra. E a de vocês é outra. Um dos grandes problemas que existem dentro da área médica e da odontologia é a primeira a desinformação, a segunda é a ignorância mesmo da pessoa. Eu sou desinformado, além de ser desinformado, eu sou ignorante a ponto de, não sendo informado, ainda criticar alguma coisa que eu estou fazendo. Interferir, né, no trabalho. Interferir. E aí tu prejudica não só o profissional, que vai ter que se explicar por uma coisa que ele faz que está dentro da lei dele, dentro do que ele sabe fazer. Mas ele prejudica uma gama enorme de pessoas que poderiam estar se beneficiando dos tratamentos e ficam com medo. Não, mas tal pessoa falou que aquilo ali é problema. Mas como assim que é problema? Ele nem sabe daquilo ali. Então é um grande problema. Então as pessoas, claro que eu acho que é legal, às vezes, acontecerem esses alertas para as pessoas ficarem atentas, mas para ficarem atentas e buscar a informação correta. Correto. Né? A mesma coisa acontece com o preenchimento, né? Que as pessoas não conseguem distinguir a toxina botulínica do preenchimento, né? São coisas completamente diferentes. Como é que funciona um, como é que funciona o outro, Vitor? Bom, então assim, já que a gente já estudou, já tivemos um estudo aqui sobre o Botox, que chama de Botox, a toxina botulínica, que ele paralisa músculo. Então, o que seria o ideal hoje, Botox? Para prevenir a ruga, né? Se ele vai paralisar parcialmente, quer dizer, o que a gente busca, né? A gente não busca paralisar completamente a musculatura, que essa paralisação completa é que deixa mais aparente. Então, uma paralisação parcial, sempre explico assim, tu imagina que um músculo tenha 100 fibras. Se tu conseguir paralisar cerca de 50 fibras, tu vai conseguir um efeito bom. Quer dizer, a pessoa tem que continuar contraindo, não adianta achar que, olha, eu não quero mais contrair, não quero mais enrugar. Vai ter que enrugar. Se não formar uma pequena ruga, pelo menos, não vai conseguir se expressar. Não existe uma expressão sem nenhuma contração. Cara de árvore, né? Então tem que se expressar. Né? Tem gente que quer isso, né? Então, na revisão, aliás, é bem comum a pessoa, não, mas quando eu sorrio ainda acontece uma ruguinha, mas é importante. Se não acontecer, tu não vai conseguir sorrir, porque o olho não vai mexer. Então, a diferença básica entre o limite, é o limite do que fica bonito, né? Ouça o seu profissional. Se ele está dizendo que não dá para passar por ali, não dá para passar daquele limite, não passe. Não passe porque, com certeza, a sua experiência é muito menor do que quem aplica, né? O profissional, geralmente, ele quer a satisfação do cliente. Mas se ele achar que vai passar do limite, vai ficar feio, ele não vai fazer. E acima de tudo que é um bom resultado, né, Vitor? Claro. Não pode parecer uma coisa fora do normal, quer dizer, o natural é o bonito. O que não é natural não é bonito. Não. Então se usa isso, é muito comum também a pergunta da mulher, geralmente a mulher, né, mais jovem, fala assim, pô, mas eu acho que é muito cedo ainda para usar. Não tem idade para usar, depende muito como a maneira com que tu se expressa. A pessoa usa muito a expressão facial para se comunicar, isso não é um problema, mas muito provavelmente ela vai marcar o rosto mais cedo.
Se vai marcar o rosto mais cedo, não há problema algum de começar a atenuar essas expressões. Em vez de ter as expressões mais fortes, tu continua com as expressões, só com elas mais enfraquecidas. A contração enfraquecida, ela não faz com que a tua pele mastigue por dentro, ela não machuca tanto a pele e, consequentemente, não vai marcar um pouco mais tarde a tua pele, vai formar esses vínculos, essas rugas que são, na realidade, o passar do tempo, né? Elas acontecem com o passar do tempo, com o excesso da expressão e para algumas pessoas começam a aparecer com 20, 30 anos, tem outras que só com 50, depende, isso aí é fatores genéticos, a maneira com que tu expressa, até a alimentação, a situação hormonal. Agora, o que é um preenchimento, por que ele é tão, a gente está chamando atenção, é totalmente diferente. Que ele não é uma prevenção mais, o preenchimento é tratar alguma coisa que já aconteceu. O Botox ele serve como parte de prevenção e também, quando a pessoa já está com uma ruga mais proeminente, impedir que ela avance. O preenchimento, a ruga está formada, existe um vinco e aí tu tem como preencher aquele vinco. Aí já aconteceu o problema. Agora, existem tipos de preenchimentos diferentes. Isso é o mais importante, eu acho, das pessoas entenderem. Existem os preenchimentos permanentes e os temporários. Os permanentes são aqueles que tu nunca vai se livrar deles. Que bons se ficaram bons, agora que ruins se ficaram ruins. Os temporários são aqueles preenchimentos que são ao longo do tempo, eles são reabsorvidos. Então, eles são, consequentemente, 1000 vezes mais seguros, né? Então, existem diversas marcas, né, de preenchimentos permanentes e diversas marcas de preenchimentos temporários. Até substâncias sintéticas e substâncias do próprio organismo. A gordura, por exemplo, que pode ser usada como preenchimento. Exatamente. Então, a gordura também serve como um preenchimento. Agora, das mais comuns que a gente ouve falar é o metacrilato, né? O PMMA, ou a bioplastia, como falam aqui. Esse é um preenchimento permanente. E o temporário mais conhecido e mais utilizado é o ácido hialurônico. A diferença básica entre os dois é que um nunca mais vai sair do teu corpo e o outro vai ser reabsorvido. Bom, o que tem pesado muito, eu acho que para o médico aplicar e para o paciente aplicar. Porque se uma coisa é temporária e tu, caso não fique do jeito que o paciente gosta, ele tem certeza que um dia vai ser reabsorvido, seria naturalmente um meio mais seguro de fazer e melhor, pelo menos a princípio. Quanto tempo ele dura, Vitor, esse temporário? Depende, tem alguns de 6 meses a 1 ano e meio, dificilmente 1 ano e meio, dificilmente mais do que isso e menos que isso, fica entre esse meio, varia conforme as marcas. Cada uma te promete uma coisa diferente, obviamente, né? Olha, esse é um pouco... Mas em torno de 8 meses, por aí? 8 meses, se pensar um ano, eu acho que é mais adequado pensar sobre esses preenchimentos sintéticos, né? Agora, o que pesa muito, eu acho, e é muito importante de você que está assistindo entender o porquê que se opta tanto hoje pelos permanentes. Os permanentes devem custar cerca de, 10% do valor do temporário, 10%. Ou seja, é mais barato para você, é mais barato para o médico fazer. Agora, isso não quer dizer que é mais seguro. Assim como a toxina botulínica, existem marcas, infelizmente, hoje até da China, do Japão, da China, do Paraguai, existem. Agora, são mais baratas, que nem o meu pai comentou há tempo atrás, né? São mais baratas de comprar. Agora, será que isso é seguro para o meu paciente? Nem sempre, na maioria das vezes não, né? Então, esses preenchimentos... Você que está procurando preencher, consulte bastante, procure bastante se informar. Hoje tem internet, se informe na internet, que é fundamental, é importante, né? A quantidade de... nosso anestesista, cada vez que ele vai na clínica, fala assim, olha, como está crescendo... A tentativa de retirada. O número de pacientes que entram no hospital para fazer cirurgias para tentar retirar os preenchimentos. Definitivos, né? A gente não está dizendo que todos são ruins aqui e até que não tem... a gordura pode ser definitivo. Pode ser né? definitivo. E parte dessa gordura realmente é definitiva. Então a gordura funciona mais ou menos como um meio termo disso, porque ela é do teu próprio corpo, então ela não vai causar reação nenhuma. Ela vai ser reabsorvida em grande parte. E a gordura pode ser retirada. Essa é a grande diferença. Então, isso que o Vitor estava falando, por exemplo, a gente tem os temporários, né, que é o ácido hialurônico, os definitivos, que é os aloplásticos, e a gordura pode servir como um intermediário desses dois. Quer dizer, eu tanto vou ter uma parte da gordura que vai ficar de forma definitiva,
como grande parte vai ser reabsorvida. Então, muitas vezes, para ter aquele resultado que eu tive no início, eu tenho que colocar um pouco mais. Ou, eventualmente, tirar um pouco do que foi retirado, se eu não gostei. E a vantagem é que é do teu próprio corpo. E hoje tirar, né? a gente tenta fazer com que a absorção seja menor, misturando a gordura, o PRP, né, que é o plasma rico em plaquetas e fatores de crescimento. Ou seja, aí tu facilita com que aquele ambiente em que a gordura vai vai permanecer no teu corpo, crie condições para ela sobreviver melhor. Então, quer dizer, tu acelera o processo de dentro. Quando tu coloca a gordura dentro do teu corpo, digamos que a gente retira um pouquinho de como é que funciona. A gente retira geralmente de uma região que é rica em células-tronco, isso aí comprovadamente, cientificamente comprovado. Não mudou muito do passado, quer dizer, essa coisa de agora as células-tronco sempre foi das mesmas regiões, né? Então, tu retira geralmente da região de baixo do umbigo, e através de um preparo especial dessa gordura, tu reinjeta nos locais onde tem a depressão, onde tem a ruga que tu quer corrigir. Reinjetando, a gente ainda mistura essa gordura, os fatores de crescimento, o plasma, para ajudar a manutenção desse tecido, num local que ele não, de outro local para para ele consiga viver mais tempo ali e a gente consiga diminuir essa absorção, né? Que geralmente é de 70%. Uma maior integração. Vitor, olha como é interessante, né? Tu falou de 2 materiais que também são utilizados na odontologia. Aliás, quem começou a usar PRP foram os traumatologistas, ortopedistas e os dentistas. Pois é, porque, por exemplo, tu falasse do plasma rico em plaquetas, vocês misturam a gordura, a gente mistura o osso para fazer enxertos. Isso é uma coisa... Os são melhores do que os nossos. Né? Que o osso tem célula ao redor para fornecer mais células. Isso foi um. E o outro que tu falasse foi o ácido hialurônico. Tem pesquisas da utilização do ácido hialurônico em artrocentese para tratar problemas de articulação. Então, fazer artrocentese utilizando, talvez não seja a mesma concentração, eu nunca pesquisei isso, né? Mas só para te comentar, como a gente utiliza... A odontologia e a medicina estão muito próximas. Exatamente, ali, né, a gente utiliza os mesmos materiais, mas com propósitos diferentes. Não necessariamente um ou outro está errado. Exatamente. Né? Aliás, é diferente. O que acontece muitas vezes da queixa, de pessoas que se queixam, é desinformação. Então, se você acha que dentista não pode usar a toxina botulínica, infelizmente você está errado. Mesmo que você seja da área, vá se informar, né? E as coisas, na verdade, elas são feitas, existem para que a gente use com sabedoria. Se eu usar mal uma toxina botulínica, eu posso ter um resultado muito ruim, né? Mas se usar de forma adequada, não só em odontologia, cirurgia plástica, traumatologia, ortopedia, neurologia, oftalmologia, o resultado pode ser muito bom desde que usado específico para aquilo. Então, nós queremos agradecer hoje a companhia de vocês, convidar vocês para o sábado que vem e já sabem, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco e assista todos os programas que já passaram aqui. As pessoas mandam sempre e-mails para nós, eu queria assistir o programa tal de novo, eu queria assistir o programa com fulano de tal de novo. Aqueles programas que já passaram estão no nosso site. É só clicar lá, clica no assista aqui, você pode assistir todos os programas e quantas vezes você quiser. Claro que esses que vocês estão pedindo, nós vamos trazê-los novamente. Fica tranquilo. Mas mande também as perguntas que você quer que a gente faça. E nós vamos fazer, tá bom? Até o próximo sábado.